Pronto? Olá, meus irmãos. Estamos aqui de novo para fazer o nosso trabalho de divulgação dos conhecimentos espirituais. Estamos aqui para nos reunir, recobrar nossas forças e juntos podermos refletir e compreender um pouco mais sobre esses assuntos tão importantes para o nosso crescimento, né? Então, antes de iniciar, o nosso tema de hoje vai ser sobre a Páscoa, né? Estamos na semana já começando. Vamos fazer nossa oração para que a gente possa entrar nessa sintonia e juntos formarmos uma só corrente de luz e de amor. Aqui estamos reunidos mentalmente para que possamos, Senhor, elevar os nossos pensamentos, elevando as nossas vibrações, nossos sentimentos, unindo-nos como uma grande família espiritual. Mães, pais, filhos, irmãos, todos juntos nessa corrente de amor, para que possamos irradiar essa mesma luz que nos alimenta, que nos sustenta, para que possamos irradiar essa luz ao nosso redor, a todos aqueles que estão próximos, nas nossas casas, no prédio onde moramos, no bairro onde vivemos, e que cada pequeno núcleo que realiza as suas orações e que se une mentalmente nessas milhares de lives que temos nesse período, que cada um desses grupos represente uma célula do coração de Deus, represente uma célula de amor que se irradia em tantos lugares diferentes, em tantos países diferentes, mas que juntos formamos o grande corpo universal e desejamos que esse sentimento positivo, esse amor que nos une, esse amor pelo conhecimento, que ele possa nos sustentar e nos fortalecer em cada dia, em cada momento da nossa vida. E assim juntos vamos iniciar o nosso estudo dessa noite. Graças a Deus. Então, vocês já devem ter visto a imagem no Facebook, mas eu vou mostrar mais uma vez. O nosso tema de hoje, Páscoa, tempo de renascimento. É muito interessante que nós estejamos fazendo essa nossa conversa hoje. Por acaso coincide esse significado que nós estamos buscando de entender o que realmente é a Páscoa. Porque nós, até agora, a gente olha para a Páscoa e muita gente pensa, é um feriado longo, ótimo para viajar, para passear, para relaxar. Bom, isso em outros tempos, mas tudo bem. Crianças vão pensar na Páscoa como um momento que vão comer as guloseimas, os ovos de chocolate, que maravilha. Vamos fazer um ótimo almoço com a família. São esses pensamentos que giram em torno dessa ideia de Páscoa no mundo onde nós vivemos, né? E hoje nós vamos refletir sobre essa ideia, essa origem, de onde é que vem essa história de Páscoa. E inicialmente eu escolhi falar sobre a Páscoa do povo judeu. Coincidentemente, hoje é o dia 8 de abril e no ano de 2020 coincide que a Páscoa judaica se inicia hoje. Ela dura uma semana, só vai terminar quinta-feira que vem. E por acaso, daqui a 2 dias é a Páscoa também dos cristãos católicos e ortodoxos. Então estamos coincidindo com o mesmo período em que nós vivenciamos esse feriado histórico. Então a Páscoa, para o povo judeu, ela tem um significado muito amplo, muito específico, e que nós vamos utilizar um pouquinho para entender as origens da Páscoa cristã, como nós a conhecemos,
vamos trazer essa reflexão sobre a Páscoa judaica, sobre as origens da Páscoa também do ponto de vista simbólico das culturas europeias, para que a gente possa entender um pouquinho o que realmente essa Páscoa pode significar na nossa vida, baseado no que nós aprendemos com o nosso mestre dos mestres, que foi Jesus. Então a Páscoa judaica, essa palavra vem da palavra Pessar, ou passagem, Passover em inglês, e ela representa o momento em que o povo judeu se libertou, pelo menos é o pouco que eu conheço da história. Quando o povo judeu vivia muito tempo escravizado no Egito, está no livro do Êxodo, na Bíblia. E eles saíram do Egito em direção à Terra Prometida. Então eles atravessaram o deserto, fizeram uma passagem, que é o que significa essa palavra, Pessar. Eles foram conduzidos por Moisés, que vocês já devem ter visto, até tem o desenho animado da Disney e tem o filme. Moisés era de origem judaica, mas foi criado pela princesa no Egito e viveu entre a família real. E depois, quando descobriu suas origens e verificou de perto as condições em que viviam seus irmãos judeus escravizados, resolveu que ele iria libertá-los e levá-los em direção a essa terra prometida. E essa passagem que eles fizeram pelo deserto deveria ser uma viagem curta, relativamente, porque não era tão distante assim o Egito da Palestina naquele tempo, de Jerusalém, da Terra Prometida. Só que os judeus, segundo conta a Bíblia, esse grupo de pessoas levaram 40 anos andando nesse deserto. Isso também tem um significado muito importante. E algumas tradições filosóficas e que avaliam os evangelhos apócrifos e outras escrituras, eles dizem que Moisés levou esse tempo todo. Não levou um mês, nem dois, levou 40 anos. Ou seja, mais de uma geração daquelas pessoas pereceu no deserto. Passaram muitas dificuldades, passaram diversas necessidades, porque era necessário que aquelas pessoas trabalhassem outros aspectos delas antes de poder chegar à Terra Prometida. Mais adiante eu vou falar sobre isso. Então, até hoje o povo judeu comemora esse período, começando no primeiro mês do calendário deles, e coincidentemente é hoje, para relembrar esse sofrimento, essas dificuldades, essa travessia. Não se pode comer nada fermentado durante 7 dias, lembrando as dificuldades que o povo passou naquela travessia do deserto. E também como forma de agradecimento por eles terem conseguido chegar até a Terra Prometida. Já os símbolos culturais da Europa, eles dizem que esse feriado de Páscoa se originou com a lenda da deusa Ostara, ou Eostre, que deu origem à palavra em inglês que significa Páscoa, Easter. Na mitologia germânica e na mitologia nórdica, eles tinham um culto a essa deusa. Ela é representada como uma mulher belíssima que sempre perto dela, ou no colo, ou carregando no colo, tem uma lebre, que era o primeiro animal que saía da toca quando e terminava o inverno e começava a primavera. Então, essa deusa representa o momento em que esses povos, nós agora vivendo aqui na Noruega, compreendemos perfeitamente essa alegria que invade as pessoas quando o sol aparece. Quando o inverno termina e a primavera dá os seus primeiros sinais com as primeiras flores, o primeiro animal que sai é a lebre. Então ele é associado a essa deusa, Ostara, e eles representam essa alegria profunda que as pessoas têm de finalmente poder sair de suas casas e aproveitar o sol, e são feitas diversas celebrações. E para que eu trouxe
essas duas vertentes de origem desse feriado da Páscoa, para que a gente compreenda que cada povo tem a sua cultura, mas essa cultura, por exemplo, de celebrar o início da primavera, ela já existia bem antes dos povos mais distantes da antiguidade, porque é uma coisa real, é um fato. Outra coisa que também é muito associada à Páscoa e que hoje virou ovo de chocolate são os ovos coloridos que as culturas germânicas e nórdicas pintam com símbolos, com desenhos, passam dias e dias pintando aquilo, representa o momento em que eles precisavam cultivar aquela paciência dentro de casa, esperando o final do inverno, para que quando chegasse o momento da primavera e da celebração, eles pudessem finalmente comer os ovos. E os ovos eram escondidos para as crianças brincarem de procurar e de encontrar os ovinhos. E isso se tornou muito forte, muito popular. Parece que no século XIII, mais ou menos, quando já existia a religião católica, muito divulgada, muito difundida na Europa, então as pessoas foram unindo as suas tradições com aquele feriado que representava uma outra coisa, completamente diferente, né? Mas as pessoas, elas não separam a sua cultura do que a religião traz. Então a religião acaba por mesclar esse conhecimento ancestral e essas representações culturais que as pessoas trazem do passado, né? O que nós podemos considerar que nós aprendemos com esses dois caminhos que representam a Páscoa? Tanto do povo judeu, tanto dos símbolos culturais da Europa, nós podemos ver através da representação dessa deusa Ostara, que a Páscoa representa o renascimento, a renovação, o respeito aos ciclos da natureza, que é preciso se recolher no inverno e depois poder renascer na primavera. É um trabalho que você faz de superação e renovação cíclica. Não é uma coisa que você faz uma vez e acabou. Por outro lado, o que nós podemos aprender com a cultura judaica, é que a Páscoa representa esse desapego profundo, essa perda e essa superação que o povo teve que enfrentar, porque para sair do Egito, eles deixaram para trás tudo que eles tinham. O máximo que eles podiam trazer eram os seus poucos pertences pessoais e alguns jumentos para ajudar a carregar as coisas na travessia. Mas todo o resto, afinal, eles eram escravos, não tinham muito, mas todo o resto que eles tivessem foi preciso ser deixado para trás, né? Então, alguns símbolos que surgem dessa reflexão que a gente precisa compreender, que vai muito além de uma simples festa onde a gente dá os ovos de chocolate para os nossos filhos, né? A Páscoa, ela representa esse profundo momento de reflexão, onde nós precisamos compreender o significado mais amplo que Jesus nos ensinou. E aí nós chegamos a esse pedacinho aqui, onde a gente vai falar sobre Jesus. Jesus, ele veio à Terra para vivenciar todo o conhecimento, todas as verdades eternas na sua própria pessoa. Ele era um ser único. Kardec fala aqui na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem: Jesus. E ele explica: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. A doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus. Ele foi o ser mais puro de todos os que apareceram sobre a Terra. Quanto aos que, tendo pretendido instruir o homem na lei de Deus, se desviaram por meio de falsos princípios
Isso aconteceu por haverem deixado que os sentimentos demasiadamente terrenos os dominassem e confundiram as leis que regulam as condições da vida, da alma, com as leis que regem a vida do corpo. Então a diferença de Jesus é que ele vivenciava as leis divinas em si mesmo. E as lições que ele trouxe para nós não foram palavras escritas, não foram tratados filosóficos, foram exemplos que ele deu com a sua própria vida. E até a própria história dele nos ensina sobre a dualidade do ser humano, porque domingo passado foi Domingo de Ramos, que é comemorado pela Igreja Católica e pela Igreja Ortodoxa. Nesse domingo, Jesus entrou em Jerusalém porque ele veio com seus discípulos para participar da festa da Páscoa. E quando ele entrou, a multidão o saudou com ramos de palmeiras, e isso só se fazia para pessoas muito importantes, reis e grandes personalidades. E essa mesma multidão que saudou Jesus dessa forma, com tanta alegria, tão efusivamente, foi a mesma multidão que, quando Pilatos mandou escolherem quem ele deveria condenar, foi essa mesma multidão que condenou Jesus e escolheu o ladrão. Então essa dualidade do ser humano também foi aprendida nesse episódio e nessa vivência, né? Quando Jesus realizou a última ceia com os seus apóstolos, antes dele ser preso para ser crucificado, ele ensinou naquele momento a união, o valor da união naquela celebração e o valor do perdão. Porque mesmo sabendo o que iria acontecer a ele perdoou e inclusive disse a Judas: vá e faça o que você tem que fazer. Porque ele sabia que cada um de nós cumpre um papel. Cada um de nós tem um papel importante para cumprir na sua história, na sua trajetória. Aqui, Jesus também disse uma coisa muito importante. O que nós podemos aprender com ele a respeito desse significado da Páscoa? Ele diz aqui: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-la. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto restar um único J e um único ponto. São as linguagens da Bíblia. Está em Mateus, capítulo 5. Nesse momento ele disse que não veio destruir a lei nem os profetas. No entanto, ele foi completamente contrário e combateu a lei que foi criada por Moisés, que era uma lei rígida, era uma lei fechada. Ele combatia essas práticas exteriores e valorizava mais as práticas internas, a mudança interna que cada um fazia. Quando ele dizia que curava alguém, ele dizia: vá e não erres mais. Tua fé te curou, tua fé te salvou. Ele valorizava aquele ser humano que estava ali o tempo todo. Ele não se importava se era sábado e ele não estava lavando as mãos antes de fazer a refeição. Ele não se importava se ele entrava na casa de alguém que não era valorizado pelo povo, como ele entrou na casa de Zaqueu. Ele, quando criança, também está nas Escrituras, ele discutia com os doutores da lei dentro da sinagoga. Então ele sabia, ele conhecia a lei. E ele disse sim, não vim destruir. Só que ele estava falando da lei divina. Não estava falando da lei dos homens, que é limitada, que é temporária, que é fechada dentro daquela cultura e que a cada momento pode mudar completamente. Ele estava falando do que ele estava cumprindo, a lei de Deus, a lei natural, a lei que funciona igualmente para todos. E ele estava, quando ele disse, não passará, o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Querendo dizer que é preciso que o mundo evolua, não importa se levar séculos, milênios, o mundo vai evoluir de uma forma
até que ele seja capaz de estar cumprindo essas leis, a lei de justiça, a lei de progresso, a lei de sociedade e todo o aprendizado que vem junto com ela. Esses ensinamentos que ele deixou através da sua própria vida, por exemplo, para o apóstolo Paulo, eles representam a verdadeira essência da Páscoa. Paulo diz aqui no livro aos Coríntios: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Isso faz referência ao alimento que era comido durante a Páscoa, que até hoje é a Páscoa judaica, que não é para comer nada com fermento, se consome apenas um pão que não é fermentado, representando o momento em que o povo teve que fugir do Egito às pressas e que não teve tempo de fermentar o pão. O pão foi assado e eles levaram e foram embora, porque eles tinham que sair com muita pressa. Então todos esses símbolos e esses rituais representam o que aquele povo viveu e no sentido de honrar e respeitar a história deles, o povo judeu continua fazendo isso até hoje, em respeito a essa origem, a esse passado. Metaforicamente, Paulo diz: livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova, como realmente são. É o momento das pessoas refletirem nesse significado para lutarem contra as suas dores, sofrimentos, suas limitações, para se livrarem de tudo aquilo que trazem em si de ruim e de que não serve mais. Isso me fez lembrar do mito da caixa de Pandora, que eu estava lendo outro dia e tem um significado até mais amplo do que a gente conhece, porque o mito diz que quando Pandora trouxe, na verdade, um jarro que trazia todos aqueles defeitos, todas aquelas dores e sofrimentos, né? A história de Pandora, ela está ligada ao mito de Prometeu e o seu irmão Epimeteu. Prometeu era o que via lá na frente, no futuro. E Epimeteu, seu irmão, via só o presente. E Prometeu tinha um problema sério com Zeus. Zeus o castigou por ele ter roubado o fogo dos deuses e trazido para a humanidade. E então o Prometeu não confiava muito nesse Zeus, não. E um dia Epimeteu, o seu irmão, conheceu uma mulher belíssima, lindíssima, que Zeus havia mandado para ele. Prometeu disse: não, meu irmão, não confie em nada que venha de Zeus. Mas o irmão, que só via o momento presente, não via o futuro, disse: não, eu vou conseguir resolver isso, não se preocupe. E casou-se com Pandora. No dia que ele se casou, Pandora veio com um presente para ele, que era esse jarro que continha. Quando ela abriu o jarro, assim que eles se encontraram, foram soltos todas as dores, os sofrimentos, as angústias, o desespero, o medo, saíram todos de dentro daquele vaso e lá dentro só ficou a esperança. Esse é mais ou menos o mito da caixa de Pandora. E filosoficamente avaliando esse mito, foi dito que tudo isso que saiu de dentro desse vaso, metaforicamente, seria o que nós, seres humanos, cada um de nós, tem que tirar de dentro de si, tem que superar, tem que vencer esse fermento velho, que também Paulo fala na Bíblia. Temos que vencer essas nossas fraquezas emocionais, espirituais, mentais, de seres velhos, antes de podermos nos transformarmos em seres novos. E Jesus representa esse renascimento. Então, no momento em que a Pandora, na outra mitologia grega, libera todos esses males, na verdade, eles estão sendo retirados do seu interior para que nesse lugar esteja a esperança e as outras virtudes que serão conquistadas com essa projeção que você faz para o futuro. Paulo também diz numa outra carta sobre Jesus: fui crucificado com Cristo. Assim,
já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse também é um trecho muito bonito e representa a mesma coisa. Só que com as nossas limitações de conhecimento, com as nossas limitações humanas, porque nós temos, infelizmente, nós temos o grande hábito de trazer tudo que é divino, trazer tudo que é transcendente para dentro da nossa realidade, para que se encaixe naquilo que é o nosso entendimento. Até porque a gente não consegue ver além daquilo que nós conhecemos e do que nos rodeia, né? A não ser os sábios, que sempre reconhecem que sabem muito pouco e estão sempre em busca de iluminação interior e estão sempre em busca de novos conhecimentos. Nós, os réis mortais, limitamos as coisas àquilo que a gente conhece. Então a gente acha, quando foi feito, por exemplo, a reforma protestante, o que Lutero queria? Ele queria se afastar daquilo que ele considerava equivocado que a Igreja Católica trazia. Ele acreditava que a Igreja Católica se perdeu no meio de tanta riqueza, de tanto ouro, de tanto poder, e estava longe dos ensinamentos reais que Jesus tinha passado. Então ele resolveu trazer, através dessa reforma, traduzindo, criando novas escrituras, ele resolveu trazer a sobriedade, a austeridade, ele resolveu tirar todos aqueles símbolos que ele considerava falsos e que ele considerava que distraíam o verdadeiro cristão e entregar às pessoas uma nova doutrina, um novo conhecimento que fosse mais adequado ao povo para que as pessoas pudessem aprender do que Jesus tinha falado. Então ele retirou as imagens dos santos, ele retirou as representações dos santos todos que tinham na igreja, a riqueza, e convidou as pessoas a se tornarem mais sóbrias. Isso deu origem a diversas versões, os protestantes, os luteranos, os calvinistas, uma série de outras interpretações, que foi o que a gente fez a vida inteira ao longo da história. Cada um de nós interpretando as escrituras como a gente achava melhor. Mas eu pulei uma parte que eu acho muito importante de falar. Como foi que a Igreja Católica começou criando tudo isso que depois Lutero veio a criticar? No ano de 325, no Concílio de Nicéia, foi quando a Igreja Católica Apostólica Romana foi criada. Naquele tempo, essa doutrina divulgada por Paulo de Tarso, principalmente no mundo ocidental, ela vinha da sua origem com a vida de Jesus. Depois que Jesus foi crucificado, depois que ele não estava mais presente, os seus discípulos continuaram fazendo o seu trabalho. E o trabalho deles era tão lindo porque eles viveram com Jesus. Então eles tinham esse conhecimento, como Emmanuel traz no livro Pão Nosso, também num item muito bonito, no item 176 do livro Pão Nosso. Emmanuel explica: os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência da alma para o triunfo na vida moral, porque eles viveram com Jesus. Eles estiveram com Jesus enquanto ele estava peregrinando durante os 3 anos da sua caminhada na terra, e depois que Jesus morreu e ressuscitou, entre aspas, para nós, os discípulos compreenderam como era importante conhecer essa sobrevivência da alma. Eles compreenderam a importância real do trabalho que aquele mestre de amor e pureza realizou aqui na Terra. Para eles ficou óbvio, ficou evidente que o que Jesus fez aqui e por que ele foi tão importante não foram as parábolas que ele falou. Na verdade, não escreveu nada de próprio punho.
apenas falou para as multidões. E falava dessa forma simbólica das parábolas para que as pessoas pudessem recordar. Já usava a ferramenta do storyteller desde aquele momento na história, né? Ele deixou a cada uma daquelas pessoas e as multidões que o seguiam o exemplo de amor, de perdão. Junto com Jesus, aquelas pessoas que o seguiam por onde quer que ele fosse, estavam os ladrões, estavam as prostitutas, como tem na Bíblia, estavam as pessoas de má vida. Ele não recusava ninguém, ele não rejeitava ninguém. Todos eram bem-vindos na sua companhia. E a todos ele tinha uma palavra de amor, de doçura, de compreensão. A todos ele amparava. E principalmente a luz e a energia de amor que emanava dele era tão profunda, como diz aqui, como eu comecei a ler. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? E ele disse, os Espíritos disseram que foi Jesus, que foi o ser mais puro de todos os que já estiveram na Terra. Então esse ser, ele emanava essa qualidade moral, essa pureza e essa perfeição, independente de ter escrito coisa alguma, até hoje os seus ensinamentos chegam até nós. Todo o mundo ocidental e o calendário é baseado em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, pouco importa se as pessoas acreditam em Deus ou não, se acreditam em Jesus ou não, mas toda a nossa vida nesse planeta ficou impregnada com a presença desse ser. Não existe como negar. O antes e o depois são completamente diferentes. E como eu estava dizendo, os discípulos compreenderam a importância que havia em saber que aquele mestre de luz e de amor não havia morrido de verdade, porque ele voltou. Como um exemplo óbvio da sobrevivência da alma, ele voltou e falou com seus discípulos, apareceu para Maria Madalena e depois para eles e depois para Tomé e disse para Tomé que podia tocar nas chagas, porque Tomé era o cético, né, dos apóstolos. Então, o espiritismo cristão vem restaurar nas suas atividades redentoras os ensinamentos da ressurreição individual, consagrado pelo Mestre Divino que voltou, ele mesmo das sombras da morte, para exaltar a continuidade da vida. Vejam que aqui está dizendo, nesse trecho de Emmanuel, que as atividades do Espiritismo vêm ensinar a ressurreição individual, o renascimento de cada um de nós através daquilo que a gente aprende, né? Então, esse movimento cristão que surgiu com Jesus e que permaneceu através do trabalho de Pedro e dos outros apóstolos na Casa do Caminho e foi mais ainda divulgado por Paulo quando viajou para o mundo ocidental, para a Grécia e para os outros lugares, levando esse conhecimento de Jesus através das suas palavras, porque Paulo é tão importante como apóstolo, porque ele era um fariseu. Ele foi criado numa família rica e importante de Israel e ele foi preparado para ser um doutor da lei. No momento, ele perseguiu os cristãos, ele lutou contra aquela seita nova que surgia e em que ninguém concordava, mas no momento em que ele viu Jesus e que Jesus falou com ele, a vida dele mudou completamente e ele se tornou o maior divulgador do cristianismo que até hoje nós conhecemos, com palavras de muita sabedoria, porque ele tinha instrução e conhecimento suficiente para isso. Paulo, Lucas, e esse movimento cristão foi tomando conta do mundo antigo e chegou até Roma. Roma também era um império, né? E os imperadores romanos começaram a perceber que grande parte da população, no começo eram muito poucos, era escondido, os cristãos tinham que ficar nas catacumbas e fugir porque eles eram perseguidos, eram mortos. Em vários livros de André Luiz e de outros
outras mensagens espíritas nós já temos esse conhecimento. E no momento em que os imperadores perceberam que havia um grande contingente de cristãos, não era mais possível negar e nem lutar contra isso. Então eles resolveram, então nós vamos institucionalizar essa religião e o Estado e os imperadores vão passar a tomar conta disso. E foi quando, no ano de 325, foi criada a Igreja Católica Apostólica Romana. Para que essa nova religião tomasse mais força, para que ela atendesse às necessidades do povo e respondesse aos anseios daquele povo que os imperadores queriam abraçar, não queriam mais que eles fossem contrários, essa nova religião incorporou elementos de diversas outras religiões, incorporou elementos de outras seitas e celebrações que já existiam. Então, por exemplo, o nascimento de Jesus foi estabelecido em 25 de dezembro, para que coincidisse com a festa das Saturnálias. A Páscoa coincidiu com o festival de Ostara, que era quando se celebrava o início da primavera, e eles determinaram claramente que essa Páscoa católica ficasse separada da Páscoa judaica. Eles não queriam que coincidisse com... Tá tocando ali um telefone. Não queriam que coincidisse com a Páscoa judaica. Então estabeleceram que ela iria seguir o calendário juliano, se não me engano. Esse calendário novo que eles tinham criado. E também incorporaram uma série de outros elementos para que fosse reforçada essa identificação da nova religião com o povo. E dali em diante foi se desenvolvendo, foi crescendo, foram incorporando novos elementos. Tem uma série de outros elementos que também são incorporados a essa religião. E até hoje a religião católica, romana e a ortodoxa comemoram a Páscoa dessa forma, relembrando a crucificação de Jesus, aí na quinta-feira e na sexta-feira que foi feita a crucificação, e no domingo representa o renascimento. Então, no período entre as festas do carnaval, que também era uma outra celebração pagã, e existe um período de 40 dias que se chama quaresma, e nesse período as pessoas devem fazer jejum, devem repensar as suas escolhas, devem fazer algum sacrifício que seja agradável a Deus, como eles dizem, relembrando a Páscoa judaica. 40 dias representam os 40 anos que foram passados no deserto. E no domingo de Páscoa, então é feita uma refeição muito farta, muito rica, e a família se reúne para comemorar e se alegrar com esse momento, né, de celebração. Então, quando Paulo diz aqui que ele foi crucificado com Cristo e já não é ele quem vive, mas Cristo vive em mim, e que a vida que ele vive no corpo vive pela fé de Deus, do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E que os nossos irmãos que seguiram a reforma feita por Martim Lutero entendem que Jesus ter morrido na cruz limpou e os livrou, e livrou toda a humanidade de todos os pecados. Na verdade, esse nosso renascimento, para que a gente deixe de viver e que o Cristo viva em nós, ele tem que vir através das nossas ações. Ele tem que vir através da nossa reforma íntima, do nosso aprendizado, do nosso crescimento, de todas as coisas que a gente abre mão e que a gente deixa para trás. Que a gente compreende que Jesus é um símbolo para que nós possamos nos espelhar nele, para que nós possamos aprender com ele, para que nós possamos vivenciar aquelas suas lições tão importantes em cada um das nossas escolhas, em cada uma das nossas escolhas. Utilizando esse momento de Páscoa para que a gente compreenda quantas vezes na vida
nós precisamos exercitar esse desapego? Quantas vezes na vida nós precisamos vivenciar essa superação? Deixa eu fechar aqui. Quantos desertos nós temos que atravessar na vida? E quantas vezes nós nos sentimos perdidos, sem saber se vamos chegar aonde nós desejamos ou quando nós vamos chegar? Quando Moisés, segundo algumas literaturas dos evangelhos apócrifos e de outros livros que contam outras versões, vamos utilizar isso como uma metáfora também para a gente compreender. Moisés escolheu ficar andando no deserto durante 40 anos. Ele não se perdeu no deserto. Moisés era casado com a filha de um beduíno que conhecia perfeitamente os caminhos do deserto. Então ele jamais iria se perder. Ele escolheu ficar esse período inteiro porque ele sabia que aquele povo era extremamente imaturo, ainda era muito fútil, ainda era muito belicoso, ainda era muito ligado à matéria, e ele sabia que eles precisavam amadurecer. Então ele escolheu ficar andando no deserto durante 40 anos, simbolicamente, ninguém sabe se foram 40 anos, né? Para que esse povo tivesse tempo de amadurecer. Ele criou leis severas, rígidas, para que esse povo pudesse, de alguma forma, fazer aquilo que era necessário antes de que eles pudessem chegar nessa terra prometida. Se eles saíssem da escravidão e fossem direto viver a terra que brota leite e mel, que é o que está nas escrituras, eles talvez não tivessem a disciplina, talvez não estivessem preparados para conquistar e para florescer da maneira como eles vivenciaram isso. Então, nesse aprendizado do desapego, da perda, da superação, eles se prepararam para realizar essa conquista. Da mesma forma, nós vivemos. Quantas vezes na nossa vida atravessamos desertos, nos sentimos perdidos, sem esperança, nos sentimos confusos, estamos cansados, muitas vezes, dos desafios que temos que enfrentar na nossa vida. Tudo que a gente quer às vezes é dizer, tá bom, chega, eu já vivi isso daqui, agora eu quero chegar em algum outro lugar melhor. Mas ainda não é a hora. E a gente ainda tem que andar mais um pouquinho naquele deserto. Então é nesse momento que nós temos que encontrar essa esperança, essa fé, essa renovação que vem através dos símbolos culturais da Europa, dessa deusa Ostara. É o momento da fertilidade que vem através dos ovos e que representa também a origem da vida. Até o universo já foi representado como um grande ovo. Em todas as culturas antigas, o ovo representa essa vida, essa fecundação. E é isso que nós buscamos. No momento em que a gente compreender o verdadeiro significado da Páscoa como renascimento, como uma renovação profunda que nós temos que fazer em nós, talvez aí a gente possa finalmente vivenciar esse símbolo na nossa vida. Não no período específico do ano. Os espíritas não comemoram Páscoa, não existe uma Páscoa espírita. Esse é apenas um momento que é respeitado dentro do mundo cristão, e nós somos cristãos também. Nesse momento que a humanidade olha para dentro de si mesma, forçadamente, não voluntariamente, nesse momento em que muitas famílias não podem viajar, porque o vírus está tomando conta do planeta, não podem viajar, ao contrário, muitas famílias estão de luto, perdendo seus familiares para essa doença, e nós estamos em nossas casas reclamando porque já estou cansada de ver filme, de assistir Netflix ou de ler livro, ou seja lá do que eu estiver fazendo. Eu queria estar fazendo outra coisa. E ao mesmo tempo, olhamos em volta, lá fora, esse inimigo invisível que toma conta do planeta não respeita o momento de ninguém. Então, esse ano, estamos sendo obrigados a celebrar uma Páscoa muito aos moldes teoricamente, né?
do que o povo judeu vivenciou na sua travessia do deserto. Estamos longe ainda de alcançar aquilo que a gente queria, estamos longe de fazer o que nós gostaríamos de fazer, e estamos sendo convidados ao recolhimento, estamos sendo convidados à austeridade, a termos que olhar em outras direções e, como eu disse, atravessar esse deserto da nossa alma com outras perspectivas, de chegar no momento de união, perdão, que Jesus ensinou com a sua vivência na última ceia, de renascimento, como ele nos ensinou também, que a vida dele foi muito pouco comparado ao grande ensinamento que nós pudemos receber quando ele renasceu. E de que ele sim morreu na cruz, mas não para apagar os pecados da humanidade, porque isso seria muito fácil. Isso seria contrariar uma lei natural. Porque cada um de nós vivencia o resultado daquilo que planta, daquilo que deixa marcado em si mesmo. Cada uma das nossas escolhas, cada um dos nossos comportamentos é responsabilidade nossa. E cada uma dessas escolhas vai gerar uma consequência. Não é Jesus ter morrido na cruz que vai apagar isso em nós. É muito mais complexo do que isso. Ele morreu para que pudesse deixar o aprendizado e a profunda lição de que ele nunca parou de trabalhar. De que a sua morte física representava apenas uma passagem. Essa passagem simbólica que era a Páscoa judaica, a passagem desse deserto, atravessar essa distância entre o cativeiro e a liberdade, a passagem de Jesus foi ali, na cruz, morto daquela maneira estúpida, mas representando a libertação. Em momento algum ele desistiu da sua missão, porque ele sabia que a sua verdadeira missão era deixar essa lição para nós, para que nós pudéssemos, para o resto da vida, nos lembrar que a matéria ela oprime, enquanto o Espírito liberta. E isso que também Paulo nos deixou de uma outra forma escrito, a letra mata e o Espírito faz viver, é de que não devemos nos prender só, isso está escrito na Bíblia. A Bíblia era um livro do povo judeu. E depois foram escritos os vários livros do Novo Testamento que também passaram pelo crivo do Papa Dámaso, se não me engano, e que ali foram escolhidos os 4 evangelhos que iriam fazer parte do Novo Testamento. Os 4 evangelistas, Mateus, Lucas, João e Marcos. E todos os outros também haviam escrito ou deixado escritos, e esses se tornaram os evangelhos apócrifos. Então, ao invés de nos prendermos só ao que está na letra, ao que está escrito, ao que está em tal livro ou em outro tal livro, podemos observar esse ensinamento profundo que Jesus nos deixou, de que a matéria é opressiva, ela prende, ela limita, ela só nos permite dar alguns passos. Por exemplo, agora ninguém pode viajar, então estamos presos materialmente, mas o espírito pode estar liberto. Podemos escolher colocar os nossos valores em lugares completamente diferentes e utilizar esse momento de Páscoa como um momento de reflexão, ao invés de somente considerar esse um ótimo feriado para viajar ou para não fazer nada, ou como aqui na Noruega, segundo me foi dito, as pessoas utilizam esse tempo do feriado da Páscoa para ler livros de criminalidade. Que coisa horrível, que coisa contraditória, né? Então, esse momento da Páscoa, esses dias, esse tempo livre, pode ser utilizado da maneira como a gente quiser. Ou para renascer de si mesmo, ou para aprender coisas novas, ou para vivenciar o que será que todas essas culturas do mundo representaram ao longo dos milênios,
celebrando a renovação, o renascimento com os ovos coloridos, celebrando a passagem do sofrimento, porque é importante lembrar que os rituais, eles servem como uma espécie de segurança. Eles servem como uma espécie de guia que faz com que as pessoas se sintam confortáveis. Tudo tem ritual. Nós temos rituais diários. Escovar os dentes, beber água, dormir, tudo isso são rituais. Mas nós podemos ser escravos desses rituais ou não. Nós podemos fazer as nossas escolhas. E fazer com que isso se torne algo confortável, algo que nos traz bem-estar e segurança. Por que não? Nós podemos fazer. Uma das nossas opções seria fazer o nosso Evangelho no Lar. O que é o Evangelho no Lar? Eu vou botar o link depois no Facebook de um texto interessante da FEB que explica como é que faz o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, ele é um momento em que a família pode se reunir, pode fazer uma leitura, pode conversar sobre algum tema, pode fazer uma oração e pode se sentir bem. Porque se tem uma das coisas que mais o mundo moderno fez, foi afastar as famílias. Dificilmente as pessoas estão unidas, estão em torno da mesa para fazer uma refeição no mesmo horário. A maioria das vezes cada um faz no seu horário e nem se encontra. Então o Evangelho, ele pode se tornar esse momento de ritual, sem colocar peso nessa palavra, mas de uma opção que você possa fazer naquele determinado dia, sempre na mesma hora, sempre no mesmo dia, e que vocês possam se reunir com a família de vocês para fazer uma leitura, para refletir e para olhar além desse mundo material. Buscar nesse mundo espiritual, que é o nosso mundo de origem, o bem-estar que está faltando muitas vezes na nossa vida, né? Então esse era o nosso tema de hoje. Não tem nenhuma pergunta? Não, dessa vez... Nenhum comentário? Não tem. Eu tenho uma pergunta. Ah, pode falar. Porque você falou muito aí de deserto. Sim, falei. Né? Então, é interessante porque tem uma passagem de Jesus que ele fica também... Ele vai para o deserto. É mesmo, e também são 40 dias, né? E a gente está numa quarentena. 40 dias. Então tem todo um simbolismo cabalístico por trás disso tudo. Nada é por acaso, né? São símbolos, significados que nos levam à reflexão. E nesse período que Jesus ficou no deserto, segundo eu sei, ele teve uma conversa com o diabo. Com o diabo, não foi? O diabo tentou ele, não foi? Questionou ele, né? Naquilo que ele estava querendo buscar, que era tão difícil, tão doloroso, tão complicado. Tipo assim, desiste, né? Desiste aí, né? Quantos de nós não passamos por esses desertos? Toda hora. Na vida, né? Em que a primeira coisa que vem na mente é desiste. Porque o diabo falou para ele, se me adorares, tudo isso que vês poderá ser teu. E mostrou lá embaixo toda a cidade. Era isso que ele queria. Que Jesus desistisse da missão dele. Sim. E que se voltasse para as coisas do mundo. Porque a missão dele não tinha nenhuma vantagem material, nem de ego, nem de personalidade, nem de glória, nem de poder. Muito, muito pelo contrário. Verdade. A missão dele era o contrário de todas essas coisas externas que a lei de Moisés ensinava. Era o contrário de toda essa pompa de aparecer com poder, com joias, com valores materiais, né? A missão dele convidava as pessoas a olharem para si mesmas, a amar o inimigo, a perdoar o inimigo, a não fazer ao outro aquilo que não quisesse que fosse feito a elas. A missão de Jesus era convidar as pessoas a serem melhores. E isso não trazia nenhuma vantagem, né? Não, nenhuma, muito pelo contrário. Então, que isso sirva de exemplo para a nossa vida, porque a nossa vida é entrecortada de muitos desertos. Uns são desertos mais longos e profundos, outros nem tanto. Mas não tem um ser nessa terra que venha e que não tenha que atravessar esses desertos. E acredito que a gente está vivendo um momento que, para a grande maioria de nós, não todos, está sendo um deserto. Está sendo
um momento de provação, de teste, de que temos que encarar certos desafios e inseguranças, né? O que será amanhã? O que vai ser depois disso? O que espera de mim após todo esse processo? Até onde isso vai? Então, isso tudo, né, vem coincidindo com esse período de Páscoa e essa mensagem tão bonita do renascimento. Por quê? Desculpe eu estar me alongando. Ah, não, pode falar, tá ótimo. Desculpe eu estar me alongando. Porque a gente fala assim muito no renascimento, né, Jacinta? E foi falado aqui o tempo todo no renascimento. Mas a gente tem que pensar que para renascer, primeiro tem que acontecer o quê? Morrer. Primeiro é preciso terminar. Abrir mão, terminar, se desapegar, morrer as nossas partes velhas, né? Que não servem mais. Que Achei não, muito bonita essa não passagem do Paulo, mais. eu não conhecia. Muito a passagem bonito. de Paulo do fermento velho. Sim, é preciso. Que a gente precisa se livrar dessas coisas velhas. E foi muito interessante você falar sobre essa questão de 40 dias no deserto que Jesus ficou. E nós estamos vivendo uma quarentena que para muita gente são só 14 dias, mas a palavra quarentena vem de 40 dias, né? E esse momento da Bíblia que fala que Jesus foi para o deserto era quando ele precisar, o diabo ali naquela conversa representa você se livrar de tudo aquilo que é material, de todos aqueles seus problemas e dificuldades e limitações que você precisa olhar para eles de frente. Você precisa encarar esses seus desertos interiores, precisa encarar esses seus demônios, o que Jung na psicologia chama da sua sombra. Você precisa encarar essa sua sombra para que ela possa sair, desaparecer e você voltar renovado, como Paulo disse, que a gente se transforme numa massa nova, um fermento novo, né? Isso é muito interessante para que a gente compreenda que esse momento que nós estamos vivendo é um desses desertos. Hoje eu li que 600 funcionários dessa empresa aérea Norwegian foram demitidos na Suécia. Assim como eles, milhares de pessoas ao redor do mundo estão perdendo seus empregos e os que não perderam os empregos estão vivendo essa insegurança que você falou. O que será que vai acontecer com a gente depois que acabar esse período mais grave que nós estamos vivendo do vírus e da quarentena? E quando a gente diz que as pessoas querem, eu quero que isso acabe logo e que a minha vida volte ao normal, isso é impossível. A vida não vai mais ser igual ao que ela foi antes. Não tem como. As pessoas vão voltar a viver, óbvio, e trabalhar e fazer as suas coisas, mas sempre vai haver a marca profunda que vai ficar em diversas famílias de perdas, de dores e de sofrimentos. E esses desertos que a gente vive e que a gente está atravessando, eles aparecem na vida de cada um de formas diferentes. Na vida de algumas pessoas, o número de suicídios aumentou muito ao redor do mundo. Você imagine que a pessoa já passava dificuldades emocionais, estando isolada na sua casa, essas dificuldades se multiplicam. Muito. Então, o número de suicídios, o número de pessoas depressivas porque estão sozinhas e porque, infelizmente, os valores da maioria são baseados nos valores materiais. Quando não há, como aqui foi dito também por Emmanuel, que os discípulos compreenderam essa importância profunda e que o espiritismo cristão vem buscar essa restauração da gente com a gente mesmo e a nossa ressurreição individual. É por isso. Outros estão passando pelo deserto de relacionamentos conturbados. A taxa de divórcios aumentou consideravelmente na China após esse período em que terminou a quarentena. O que significa isso? Significa uma humanidade doente, profundamente doente, enfrentando desertos emocionais, problemas de relacionamento, de profunda solidão, porque estamos preenchidos de coisas materiais, mas não estamos preenchidos de coisas espirituais, não temos um fermento novo, não estamos conhecendo as nossas virtudes, estamos colocando mais importância
nos nossos defeitos e no que nós temos, ao invés de procurar o que nós podemos ser. Outros estão atravessando os seus desertos, com quarentena ou não, querendo ter um filho sem conseguir, ou tendo um filho que tem um problema grave, ou tendo relacionamentos que não funcionam, como eu disse, ou tendo problemas gravíssimos de saúde. Porque não existe só esse vírus. Existem ainda milhares de pessoas tendo AVC, tendo ataques cardíacos, com problemas sérios de outras doenças, e tudo isso se acumula com o medo do amanhã. O que será de nós e do planeta depois? Mas eu acho que a gente tem que deixar também... eu quero falar uma coisa positiva, vai. Exatamente. Pode falar. Temos que deixar uma mensagem positiva, porque sempre depois da noite vem a luz do dia. E a noite nos ensina a olhar para as estrelas. E as estrelas têm muito a nos ensinar, inclusive, elas guiam os navegadores na antiguidade, né? Então, procurar ver o lado bom de todas as coisas. Durante esse período de Páscoa, ligar, entrar em contato com aquelas pessoas que você sabe que muitas vezes estão lá sozinhas, precisando, às vezes, daquela palavra amiga, daquele olá, daquele abraço virtual, e procurar fazer esse trabalho interno de buscar fortalecer a sua espiritualidade, a sua vida interior. Ai, que lindo, né? O ovinho e a florzinha representando o renascimento. Isso, continue o que você estava falando, é muito importante. E eu gostaria de propor a quem quiser, né, deixar no comentário desse vídeo que vai ficar gravado, né, no nosso grupo, alguma frase, algum poema, algum dizer que para cada um de vocês possa representar uma mensagem de esperança. Ou apenas uma palavra. Apenas uma palavra de esperança, porque outras pessoas terão acesso a esse vídeo e elas poderão ver ali e quem sabe através de uma dessas palavras ou frase elas possam encontrar ali um estímulo, um alento. Não tenho dúvida né? de que uma palavra pode ajudar muita gente, né? Pode falar. Que nós possamos nos lembrar de que esse momento que nós estamos vivendo é uma profunda limpeza, é uma profunda necessidade que o nosso planeta estava de se purificar. E que nós possamos nos purificar junto com esse momento em que nós estamos vivendo. Porque antes de fazer a refeição, antes de fazer a ceia da Páscoa, é necessário lavar as mãos. Olha o que a gente mais fez no ano de 2020. Lavar as mãos. Lavar as mãos e procurar limpar o nosso corpo da melhor forma possível para que a gente se apresente diante de Deus purificado. Podemos encerrar. Faz a oração. Faço sim. Aqueles que já trouxeram um copo com água, uma jarra, vamos agora nesse momento fechar nossos olhos, respirar profundamente e procurar mais do que nunca entrar em sintonia com o nosso Deus interior, com a nossa alma, com a nossa essência. Mestre Jesus e todos os guardiões da humanidade, todos os espíritos da luz que nesse momento abraçam esse planeta mais do que nunca. Se já o faziam, com certeza, num momento como esse, onde a humanidade passa pelas suas grandes provações de todas as formas e tamanhos, não só por esse vírus. Esses mestres, guardiões, mais do que nunca nos envolvam, trazendo em seus corações, em suas mentes, a força, o estímulo, o apoio, o acolhimento e as energias benfazejas que se derramem como chuvas de luz para cada ser, para cada peça dessa grande obra divina que se estabelece aqui na Terra, não só na humanidade, mas em toda a natureza. Que as bênçãos renovadoras da Páscoa, que as bênçãos renovadoras do universo, da vida como um todo, possa se plenificar
e possa se espargir por todos os cantos, por os 4 cantos desse planeta, tocando cada alma, cada coração, principalmente aqueles irmãozinhos que passam profundas necessidades lá na Síria, saindo de suas terras sem saber aonde vão chegar, se serão aceitos, nos que morrem de fome lá na África e tantas outras formas de dor e sofrimento que infelizmente a nossa humanidade ainda precisa. Que nesse momento os nossos corações também desprendam essa fagulha do companheirismo, da solidariedade, da compaixão para com todos os seres e criaturas desse planeta, que eles possam receber nesse momento o nosso abraço sincero de amor, de carinho, de atenção. Sim, você é um ser perfeito, você é um ser de luz, você merece ser feliz, você merece tudo que o universo é capaz de lhe proporcionar diante do teu merecimento. Que a luz, o poder e a força maior esteja com todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, encerramos o nosso trabalho de hoje. Feliz Páscoa!